Olha, falar agora para você que a Polícia Federal concluiu a investigação específica sobre o conteúdo do celular encontrado com a vereadora Tatiana Medeiros dentro da cela onde ela cumpria prisão preventiva na sede do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. A apuração mostrou que a parlamentar, investigada por compra de votos e suposto relacionamento com organização criminosa, disparou mais de 1.500 mensagens enquanto esteve presa, além de fazer videochamadas com o companheiro Alandilson Cardoso, que também está preso numa penitenciária em Belo Horizonte. Eu quero convidar aqui o Elivaldo Barbosa para participar conosco nesse momento do Notícia da Manhã. Muito bom dia, Elivaldo. Olá, Tiago, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Só também, Tiago, registrando aqui a minha tristeza com o que aconteceu com o nosso querido amigo Ed Peças, como era mais conhecido. Convivi muito com ele nos campos de futebol aqui de Teresina, jogava com a gente no Complexo Joga Claudino, no Cefap, em muitos outros campos. Quando soube ontem, tomei um choque de fato. Então, minha solidariedade à família e que supere esse momento de dor. Aguardar aí as providências por parte da polícia, Elivaldo. Bom, Elivaldo, ontem você esteve na sede da Polícia Federal conversando com a superintendente da PF, após ela anunciando a conclusão dessa apuração específica do conteúdo do celular de Tatiana Medeiros e a superintendente demonstrando ali um desapontamento com o rumo que esse caso tomou e a concessão da prisão domiciliar para a vereadora diante da gravidade do que foi encontrado e constatado, né, da manipulação e do uso de telefone no período em que ela deveria estar reclusa. É verdade, Tiago. A doutora Melissa Maximino, ela revelou esse desconforto, não que questionasse o papel institucional do Ministério Público, da Justiça, mas diante de fatos, evidências materiais encontradas nessa investigação já do período em que a vereadora Tatiana Medeiros ficou presa no Estado-Maior da Polícia Militar, com provas que foram encaminhadas ao Ministério Público, tomadas as decisões, e o desfecho acabou sendo completamente diferente de uma linha que se poderia esperar. Esse foi o relato ontem da superintendente da Polícia Federal no Piauí e, como você disse bem, um relato com um certo ar de desapontamento. Vamos acompanhar a reportagem da Lívia, vai nos trazer aqui um resumo do que foi constatado. Coloca no ar. A Polícia Federal descobriu que a vereadora Tatiana Medeiros usou um celular dentro da cela no quartel do Comando-Geral em Teresina, o QCG. O aparelho foi apreendido no dia 20 de maio, mas a análise dos dados mostra que Tatiana já fazia uso dele desde o dia 7 de abril, apenas 3 dias depois de ser presa. Mais de 1.500 mensagens foram trocadas por Tatiana durante o período em que ela esteve presa. A vereadora fez, inclusive, chamadas de vídeo com o namorado, Alandilson Cardoso Passos, preso em Minas Gerais e apontado como líder de uma facção criminosa. As investigações já haviam sido concluídas com o relatório final ofertado, que foi hábil a promoção da denúncia em face dos investigados, quando houve a surpresa obtida através da Polícia Militar de localização na custódia da investigada de aparelhos eletrônicos, tablets e celulares. Na data de ontem, a Polícia Federal concluiu a análise desses equipamentos eletrônicos e encaminhou para a apreciação do Poder Judiciário, demonstrando que houve quebra das medidas cautelares impostas e hoje fomos surpreendidos com a soltura da investigada. A Polícia Federal ainda investiga como o celular chegou até a cela, mas há indícios de que ele tenha sido entregue por um advogado durante uma visita. Tatiana também usou o aparelho para manter contato com familiares, assessores e até realizar compras online. Apesar de todas essas evidências, o Ministério Público do Piauí deu parecer favorável para que Tatiana deixasse a prisão e fosse para casa. O pedido foi aceito pela juíza Júnia Feitosa, um dia após ela assumir o caso. A análise demonstrou o descumprimento das cautelares a partir da troca de mensagens, inclusive com outros investigados, e realizações de transações bancárias dentro da custódia. As investigações já foram concluídas, mais
indícios de descumprimento efetivamente da cautelar que já havia sido imposta à investigada. Eu creio que a notícia de que foi encontrado os equipamentos eletrônicos, ela foi divulgada assim que a Polícia Militar entregou tais equipamentos para a Polícia Federal e houve a representação pelo acesso ao conteúdo e análise desses equipamentos. O parecer foi assinado pelo promotor Antônio Rodrigues de Moura, que está substituindo o titular, João Batista de Castro Filho, que está em férias. O próprio Ministério Público já tinha recebido informações da Polícia Federal sobre o uso do celular, que configura descumprimento de medidas cautelares. Antes de sair de férias, o promotor titular havia solicitado o regime disciplinar diferenciado, o RDD, para Tatiana e o namorado. A solicitação foi feita no dia 23 de maio, 2 dias depois da apreensão do celular. Agora, em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica, a vereadora Tatiana Medeiros segue sob investigação. A origem, tanto do aparelho eletrônico como a possível participação de advogados, ainda está sendo apurada pela Polícia Federal. Bom, vamos trazer aqui alguns outros detalhes acerca da conclusão. A polícia, a partir dessa investigação e da extração dos dados, Elivaldo, elaborou um relatório ponderando o que aqui? Para você saber, a Polícia Federal conseguiu a quebra do sigilo telefônico através de autorização judicial e teve acesso ao conteúdo do celular de Tatiana. Aquilo que não tinha sido apagado. É verdade. Elivaldo, porque tinha muita coisa lá que já estava apagada. Já estava apagada, mas aí foi tempo suficiente para que as investigações chegassem ao resultado que chegaram. Bom, a solicitação foi feita pelo delegado Daniel Araújo, que fez a recomendação da análise, né? E aí a Polícia Federal, claro, é dotada de softwares, pode passar, e outros recursos necessários para esse tipo de trabalho. Foram encontradas 3 conversas de Tatiana Medeiros e Alandilson Cardoso Passos, dias 7, 9 e 13 de maio. Agora, Elivaldo, ele não está preso num presídio lá em Belo Horizonte, Elivaldo? Como é que teve isso, Elivaldo? Então aí a complexidade do caso. Preso, respondendo lá um inquérito que é da Polícia Civil do Piauí, e ele com esse fato passa também a responder um inquérito da Polícia Federal, já que ele infringiu normas cautelares, normas de prisão, né? Como é que um preso tem essa facilidade de comunicação com uma outra detenta? Então complica a situação do ponto de vista de inquérito do Alandilson preso lá em Belo Horizonte. Então, ele preso lá, ela presa aqui. E a conversa correndo solta, através de chamada de vídeo, viu? Chamada de vídeo. Vamos lá. Foram encontradas 3 conversas, né? Passa aí, isso aí nós já falamos. Foram encontrados prints de compras em supermercado no valor de R$ 549. Então, lá de dentro da cadeia, de dentro da cela, ela estava fazendo compras online, Elivaldo. Ou seja, ela estava plenamente conectada com o mundo, Tiago. Isso é extremamente grave para um regime de prisão, ainda que regime de prisão provisória, mas em regime fechado. Segue aí. Ela fez buscas de valores de passagens de Belo Horizonte até Teresina. Seria para uma pessoa adulta essa passagem, Elivaldo, e é sugestivo isso, porque Belo Horizonte é o local onde está recolhido o companheiro dela. E uma passagem só num trecho, né? Só ida, né? Era só para vir de lá para cá. Só de lá para cá. Então é algo assim também que intriga a investigação. Seguimos. Ficou comprovado que Tatiana fez contato com um tio advogado para tratar de devolução de bens e declaração do imposto de renda entre 10 e 17 de abril de 2025. Para frente aí, vamos lá. Tatiana teria feito contato com um administrador da ONG Vamos Juntos. A ONG Vamos Juntos, de acordo com a polícia, Elivaldo, com a investigação que gerou o indiciamento da Tatiana, era o instituto usado para operacionalizar a compra de votos. É verdade, operacionar a compra de votos, também envolvido em operações criminosas de lavagem de dinheiro, era a ferramenta, segundo o inquérito, utilizado pela parlamentar para a prática de crimes que infringem a legislação eleitoral e também a legislação criminal como um todo, Tiago. E por último, nós temos aqui, coloca aí, por favor, agora outras imagens do relatório da Polícia Federal que nós vamos trazer
para você imagens ilustrativas aqui acerca dessas constatações. Vamos aí na sequência, por favor. O que nós vamos ter que foi constatado pela Polícia Federal? Olha aqui, ó. Olha aí a consulta da passagem, ó. Provas materiais, né? Exatamente, que a polícia encontrou no celular. Aqui em cima tem a origem, o destino lá, Teresina. O objetivo era uma passagem no dia 27 de maio. E aí, os valores dos mais diversos que foram encontrados nessa consulta. Passa aí. Aí nós temos a aprovação do pedido no supermercado, Elivaldo Barbosa, da compra que foi feita. Uma compra feita enquanto a vereadora estava presa na Polícia Militar aqui. 13 de abril, 7h42 da noite. E tem até o valor mais na frente, né? Coloca aí, mais na frente aí o valor que foi pago. Foi mais de R$500, viu? Mais de R$500 de compras em um supermercado conceituado, aí 549, para ser mais preciso, viu, Elivaldo Barbosa? Eram vários itens. Então, sugere uma situação de conforto pleno da vereadora nessa condição que passou os últimos 60 dias presa aqui em Teresina, cumprindo exatamente essa ordem judicial. E a gente percebe aí a conexão que ela tinha, ou seja, uma relação, só faltou a relação social, porque essa relação através de mecanismos digitais, ela mantinha plenamente, e isso, de fato, é que provocou essa investigação complementar da Polícia Federal e ontem a manifestação da Superintendência da Polícia Federal. Inclusive, nesse relatório da Polícia Federal consta que Tatiana Medeiros também consultou uma empresa de logística, olha só, nem sabia que tinha isso, um serviço especializado de entrega de encomenda em presídios. Ela consultou essa empresa de logística e a polícia tem elementos lá dando conta de que houve essa consulta também. E é legal isso? Aí, Elivaldo, aí é que a gente precisa saber, né? Mas diante do mar de aparentes ilegalidades que a gente vê, né, Elivaldo? Pois é. Seria mais uma. Né? Exatamente. Agora me coloca aqui o print, porque a polícia conseguiu as imagens do momento em que ela conversava com o companheiro Alan Dilson. Ela presa, ele preso, ó. Aí o Alan Dilson, você está vendo lá no cantinho inferior a foto da Tatiana, eles conversaram por vídeo mais de uma vez, Elivaldo. Olha, situação extremamente grave. Olha aí, um outro contato, outra situação. Momento aí, outro ângulo, situação extremamente grave, isso não pode num regime de prisão, em hipótese nenhuma. Então isso aí ressalta bem o descumprimento das medidas cautelares dos dois. Tatiana Medeiros presa em Teresina e o Alan Dilson lá em Belo Horizonte. E a gente vai trazer agora também, Elivaldo, o documento, né, onde o Ministério Público ele se posicionou ainda lá atrás, antes da concessão da prisão domiciliar para Tatiana Medeiros, indicando que havia necessidade de endurecer, de colocá-la numa prisão mais rígida. Houve uma manifestação do promotor original do caso nesse sentido. Me coloca aí, ó. Esse aqui, na verdade, me coloca outra imagem antes dessa. Essa aqui já é o desdobramento. Pronto, aqui nesse documento, Elivaldo, endereçado à juíza eleitoral da 98ª Zona, o Ministério Público Eleitoral falou aqui, veio requerer a aplicação do regime disciplinar diferenciado aos custodiados Tatiana Medeiros e ao esposo dela, ao companheiro dela, Alan Dilson Cardoso. Ou seja, o promotor já entendia que naquela forma, recolhida numa cela especial, não era suficiente. É verdade, é uma situação já que caracterizava o flagrante descumprimento das medidas cautelares impostas aos detentos. E aí, mesmo assim, né, esse promotor, o original, se afastou por motivo de férias e aí um outro membro do Ministério Público se posicionou favorável à decretação da prisão, revogação da prisão preventiva, como consta aqui, né, e a decretação da prisão domiciliar com algumas condicionantes, né, uma delas proibição de manter contato com qualquer dos outros acusados e testemunhas do processo, a proibição de mudança de endereço, suspensão da atividade como parlamentar e monitoramento eletrônico enquanto durar a tramitação da presente ação. Agora, Elivaldo, se dentro da cela
ela estava conseguindo manter contato com os outros investigados, imagina em casa. Agora, exatamente. Então, isso aí é a dúvida que foi gerada, o que surgiu dessas manifestações de ontem, Tiago, inclusive da superintendente Melissa Maximino, da Polícia Federal. O que acontece, Tiago? Olha, cada instituição, no processo chamado processo legal, cada instituição faz a sua parte. E não há aí nenhum tipo de, eu percebo, de desavença explícita envolvendo essas instituições. O que acontece? A polícia, qualquer seja o estágio, né, você sabe muito bem disso, Tiago, investiga. O Ministério Público transforma essa investigação em denúncia, né? Pode oferecer a denúncia, pode ou não, dependendo da consistência do material, do alvo daquela investigação. E a Justiça julga. Então, são 3 entes importantes no chamado devido processo legal. O que aconteceu e que deixou essa relação desconfortável pela manifestação que tivemos ontem da superintendente da Polícia Federal foi que essa cadeia, de certa forma, foi um tanto quebrada. Não no mérito, assim, de como cada instituição examina a matéria, mas pelo que aconteceu, pelos fatos. Ou seja, houve lá, foi grande a repercussão, você lembra muito bem, encontraram um celular e um tablet lá onde, no Estado-Maior da Polícia, onde a vereadora Tatiana Medeiros está presa. Encontraram. Bom, isso aí já foi um escândalo, é absurdo. A Polícia Federal teve o cuidado de investigar o que aconteceu isso. E encontrou evidências, além dos celulares, dos aparelhos eletrônicos, ainda do conteúdo que estava naquele aparelho. Então formou uma robusta investigação, ofereceu ao tribunal, aliás, ao Ministério Público, que prontamente o promotor titular do caso determinou a evolução do regime de prisão preventiva, mas o regime de prisão, obedecendo um critério mais rigoroso, apertar. E logo depois nós tivemos uma situação que foi transformada. É evidente que houve aquele episódio da saúde da vereadora, muito abalada, ela foi levada para a HUT, depois para a Polícia Militar, aquela situação toda que foi gerada e que foi fundamental para a migração da parlamentar do regime de prisão na Polícia Militar para o regime domiciliar. Isso foi que talvez tenha sido o impulsionador dessa mudança. Mas o fato é que, no geral, pela natureza da investigação, pela complexidade do caso, a Polícia Federal entende e o Ministério Público, na primeira resolução tomada pelo promotor titular do caso, um regime mais rigoroso de prisão para a vereadora e para o companheiro dela que está preso lá em Belo Horizonte. Agora é a gente aguardar, Elivaldo, diante da divulgação disso tudo, se esse estado de coisas se manterá assim, né? A gente continua acompanhando. Muito obrigado, Elivaldo. É isso, Thiago. Eu aguardo você. Daqui a pouco, com mais informações aqui sobre a política. O Progressistas já está com o time quase pronto e promete novidades para 2026. E o PSDB, Tiago, chama a sua atenção. PSDB e Podemos já formam um partido só. Fundiram. Elivaldo Barbosa vai me trazer os detalhes. Muito obrigado, Elivaldo. Eu aguardo você.